Dia 12, os capítulos são 37, 38 e 39 de Gênesis. Capítulo 37, os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo, vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou, quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu, quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida, e acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isso. Veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho.
Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Capítulo 38. A história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: Case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: More como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: Fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: Tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: Estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: Veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá.
José é assediado pela mulher de Potifar. Capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá se sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Breve comentário sobre os capítulos. No capítulo 37, a gente vê a história de José e como os irmãos dele o venderam, por conta dos seus ciúmes. E eu fiquei pensando, olha, eles tinham inveja, tinham ciúmes de José, e com motivo, porque o pai realmente fazia essa preferência. O texto deixa claro, o texto não omite isso. Mas é interessante a gente pensar que os irmãos se deixaram conduzir pelos seus próprios sentimentos. E os nossos sentimentos são muito variáveis, são muito oscilantes. Ora você está feliz, ora você está triste. Ora você sente ciúmes, ora você sente medo. Nós temos sentimentos oscilantes. E a palavra do Senhor fala lá em Jeremias que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? O nosso coração nos engana a todo momento. Então viver baseado naquilo que você sente é um perigo constante. Então quer dizer que eu não posso ter sentimentos, eu não posso ficar feliz, eu não posso ficar triste? Você tem todo o direito do mundo de sentir o que você estiver sentindo. Todos os sentimentos são válidos. A questão é como a gente vai responder, como a gente vai lidar com esse nosso próprio sentimento. Aqui a gente consegue ter uma ideia do que o sentimento pode levar uma pessoa. Hoje a gente acompanha, que as pessoas matam por ciúmes, matam por inveja, e aqui eles venderam o próprio irmão por conta de um sentimento ruim. Então que os nossos sentimentos sejam considerados sim, mas sejam pautados pelo que a palavra do Senhor fala, o que o Senhor nos orienta.
não ser levado por sentimento. Porque se você for levado pelo seu sentimento, com certeza você não vai querer levantar todo dia para ir trabalhar, porque você vai estar com preguiça. Você não vai querer educar o seu filho, porque você vai estar cansado, você vai estar com raiva. Se nós nos deixarmos levar pelos nossos próprios sentimentos, a gente está lascado. No capítulo 38, a gente vê a triste história de Tamar e Judá. Tamar, depois que os dois maridos morrem e fica prometida em casamento do terceiro filho, é como se ela estivesse noiva, né? Então, se ela aparece grávida, era considerado adultério, né? Mas Judá, em um papel de líder, ele é bem insensível. Já para se livrar do problema de uma vez, ele já manda matar a menina. E quantas vezes nós também somos prontos para julgar uma situação sem ao menos conhecer. Judá era o responsável por aquele problema, mas não se dava conta disso. Quantas vezes nós temos problemas na nossa vida e a gente é apto para julgar o outro, mas a gente não entende que o problema somos nós mesmos. Que o Senhor tem misericórdia de nós, nos ajude a enxergarmos direito os fatos. E não sermos o primeiro a julgar, apontar o dedo, né? Porque a gente também é a causa do problema. E no capítulo 39 a gente vê a continuação da história de José, né? Que José aí é levado para o Egito e aí sofre aquele problema de assédio com a mulher de Potifar. E é interessante a gente ler no versículo 2 que fala assim: o Senhor estava com José. No versículo 22 fala a mesma coisa: o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito. E o que a gente pode aprender aqui é que quando o Senhor está com a gente, não importa o lugar, sabe? Às vezes a gente pensa, nossa, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar, eu queria estar em outra situação, eu queria estar envolvido com outras pessoas, mas a gente precisa se apegar a Deus. Se o Senhor estiver com você, aonde você estiver, você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado. Às vezes a gente se apega às pessoas, e é muito fácil a gente se apegar às pessoas, né? A gente se apega aos nossos familiares, a gente se apega aos nossos amigos. E se acontece alguma coisa muito abrupta, você perde o chão. Olha só com José, ele foi abruptamente arrancado da sua terra, mas o Senhor estava com ele e o fez prosperar, mesmo na terra estrangeira. Passou dificuldade? Passou muita dificuldade. E a palavra de Deus fala que o homem nasce para o sofrimento assim como o fogo pula para o alto. Nós, de fato, teremos muitas dificuldades, mas se o Senhor estiver conosco, nós lograremos bom êxito em tudo que nós fizermos. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra que é viva, que é eficaz, que nos ensina. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a controlar os nossos sentimentos, nos ajude, Pai, a interpretar os nossos sentimentos e não sermos levados por eles. Nos ajude, Pai, a nos submetermos ao Senhor e não àquilo que a gente sente. Que o Senhor seja sempre glorificado na nossa vida. Deus, Judá foi tão pronto ali para julgar Tamar naquela situação. Nós pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade para não julgarmos como se não fôssemos causa do problema. Nos ajude, Pai, a sermos parte da solução dos problemas da nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, e assim como José estava fora de sua terra e foi abençoado, nós pedimos a bênção do Senhor. Queremos nos apegar a Ti, porque sabemos que se o Senhor estiver conosco, nós seremos bem-sucedidos, aonde quer que estivermos. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva e até amanhã. Tchau.